Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós ficamos aqui passando um tempo, gastando um tempo falando com Deus, orando, ouvindo louvor, se concentrando e aprendendo tudo para a glória de Deus. Hoje começamos então oficialmente o nosso quadro de Gênesis, Apocalipse, curiosidades da Bíblia. Já quero dizer que as nossas curiosidades, elas não vão ser apresentadas cronologicamente como elas acontecem, mas elas estarão ali com certeza entre Gênesis e Apocalipse. Vamos começar então com a nossa primeira curiosidade. Já começando falando da Bíblia. Você sabia que a Bíblia chamada Bíblia Evangélica, ela tem 66 livros? E que a Bíblia conhecida como Bíblia Católica tem 73 livros? A diferença entre esses 66 para 73 livros eu vou falar num próximo vídeo. Por que tem essa diferença? A Bíblia foi escrita por aproximadamente num período de 1500 anos. Cerca de 40 homens diferentes foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. E a maioria deles nunca se viram, nunca se falaram e viveram em tempos diferentes. Veja só, levou-se cerca de 1500 anos para escrever todos os livros. Então não tem como que todos os escritores pudessem se conhecer, terem se falado e terem se visto. Para ter uma ideia, o Antigo Testamento ele tem cerca de 300 profecias que foram cumpridas no tempo do Novo Testamento, através do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Vamos agora para a nossa segunda curiosidade. Você sabia por que a Bíblia chama Bíblia? A nossa segunda curiosidade é sobre por que a Bíblia chama Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego antigo e significa coleção de livros. Bom, o que faz todo sentido, já que a Bíblia é composta por muitos livros. Podemos dizer então que a Bíblia é uma biblioteca que a gente leva na palma da mão. Uma biblioteca de imensurável conhecimento. Agora a nossa terceira curiosidade. Eu trouxe até uma colinha aqui, ó. Na antiguidade, os livros, claro, eles eram todos escritos à mão, copiados à mão. Mas foi em 1450 que foi lá na Alemanha impresso o primeiro livro. E adivinha qual foi o primeiro livro impresso da história da antiguidade? A Bíblia. Estima-se que demorou cerca de 5 anos, gente, 5 anos para a impressão ser finalizada, de 1450 a 1455 então. Esta cópia da Bíblia, esta primeira impressão, ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg, pois, claro, ele foi o inventor, Johannes, é um nome bem difícil, Johannes Gutenberg, que inventou a prensa que deu início a esta revolução da produção literária em massa. E que coisa mais maravilhosa, é coisa de Deus. Tinha que ser a Bíblia, né? O primeiro livro a ser impresso por uma prensa. A Bíblia de Gutenberg, impressa em latim, é conhecida e considerada como uma obra-prima por causa de sua tipografia gótica, delicadamente impressa em cada página. E agora a nossa quarta curiosidade sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro, acredite, mais vendido no mundo. Depois da revolução causada pela Bíblia, que foi lá impressa, que nós já vimos na nossa terceira curiosidade, a Bíblia foi o livro mais traduzido e publicado do que qualquer outro livro no mundo. A Bíblia já foi traduzida em 743 línguas faladas por quase 6 bilhões de pessoas. Entre as línguas, há inclusive para línguas indígenas do Brasil, como a ticuna e a guarani. Da Bíblia, o livro mais traduzido é o Evangelho de Marcos, talvez porque ele seja um livro mais curto e também ele apresente muitos milagres que foram feitos por Jesus naquela época. Marcos está disponível já em mais de 900 línguas. Somando entre as tradições parciais e as traduções completas da Bíblia, já foi traduzida para mais de 2.400 línguas pelo mundo afora, além de dialetos. Mas, segundo estudiosos, ainda faltam cerca de 4.500 línguas para serem alcançadas com a tradução da Bíblia. Estima-se que quase 4
bilhões de cópias já foram vendidas, um verdadeiro best-seller. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Quinta e última curiosidade de hoje. Acredite, o livro de Gênesis, apesar de ser o primeiro livro da Bíblia, aquele que abre o Antigo Testamento, ele não foi o primeiro livro escrito no Antigo Testamento. O livro de Gênesis, segundo os estudiosos, não é o livro mais antigo, não foi o primeiro escrito, e sim o livro de Jó. Vale a pena lembrar que a Bíblia não está organizada cronologicamente como as coisas aconteceram. Ela foi organizada segundo um cano bíblico para que a gente possa acompanhar os acontecimentos de forma literária. Por isso que, apesar de Gênesis ser o primeiro livro da Bíblia, ele não foi o primeiro a ser escrito, mas sim Jó, segundo os estudiosos. E agora, um brinde como último, depois do último, eu trago para você a informação também que o livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito para um Novo Testamento. O primeiro livro escrito foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 depois de Cristo. Mas assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento ele não vem apresentado cronologicamente, mas ele é apresentado de forma que a gente possa acompanhar melhor os acontecimentos ao longo dos acontecimentos, os acontecimentos ao longo da história que a Bíblia nos apresenta. E hoje nós ficamos por aqui com as nossas curiosidades de Gênesis a Apocalipse. Se você gostou, curte, compartilhe, comente e se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no canal. Clica aí no sininho para que você possa estar recebendo as notificações de tudo que acontece por aqui e dá uma passeada no canal. Tem coisas bem diferentes no Deia.motiva, porque aqui no Deia.motiva é um lugar onde a gente ora, a gente aprende, ouve louvor, se concentra tudo para a glória de Deus.